alunos, olá professores, eu sou a professora Yara, professora de Química de vocês, aqui do Aula em Casa. E é com muito orgulho que a gente dá início a esse componente aqui para o ensino médio, para a terceira série, tá? Espero que vocês estejam aí também animados, tanto quanto eu tô. Além aqui da professora Yara, que vos fala, temos também a professora Darlinda e a professora Cristiane, que estão lá no chat. Caso você tenha alguma dúvida, fala com elas lá, que elas vão ajudar vocês também respondendo as possíveis questões, tá? E no final aqui da aula a gente vai ter esse momento de interatividade, né? Esse momento que vocês vão poder participar respondendo as perguntas da dinâmica local interativa, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é a aula 13, a gente vai falar um pouco sobre a introdução à química orgânica e o estudo do carbono, né? Que é o assunto do ano inteiro, tá? Da terceira série inteira, tá? A gente vai falar somente de carbono, das suas propriedades, a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre essas substâncias formadas a partir desse elemento e vai ver o quanto ele é importante em vários ramos da nossa sociedade, da evolução tecnológica, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas substâncias e vai entender um pouquinho mais nessa primeira aula, que é a introdutória, né? A gente vai apresentar para vocês o quanto a química orgânica é fascinante e faz parte do nosso cotidiano, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí nesse conceito da química orgânica. Então, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que contêm o carbono, tá, gente? Então, de forma geral, é isso, tá? Compostos que tenham o elemento carbono na sua composição, esses compostos são chamados de compostos orgânicos, tá? Então, todo composto orgânico tem esse elemento na sua estrutura, sendo que é o elemento mais importante dessa estrutura química, tá bom? Agora a gente vai, para dar início aí, dar esse pontapé inicial, a gente vai ver uma animação bem legal que conta um pouquinho da história, dessa evolução das descobertas, até, no caso dos compostos orgânicos especificamente, até a gente chegar aos dias atuais, tá bom? Então é sempre bom a gente falar um pouquinho de história. Olha só. No século XIX, cientistas acreditavam que compostos orgânicos eram obtidos a partir de animais e vegetais. Em 1779, Berzelius defendeu a ideia de que os compostos orgânicos só podiam ser obtidos nos organismos vivos e não nos laboratórios. Tal proposição ficou conhecida como teoria da força vital. Em 1784, Lavoisier provou que o composto obtido dos animais ou vegetal contém carbono. Em 1828, Friedrich Wöhler, através de experimentos, obteve a ureia, uma substância tipicamente orgânica encontrada em urina de alguns animais. Esta experiência recebeu o nome de síntese de Wöhler. Em 1858, Friedrich A. Kekulé definiu a química orgânica como sendo a parte da química dos compostos do carbono. Olha aí, um pouquinho da história da química orgânica, dessa evolução da descoberta dos compostos, até que a gente chegasse aí a esse momento atual, Mas onde a gente encontra os compostos orgânicos, Eles estão em que parte aí da nossa vida, no nosso cotidiano? Será que é possível, que esses compostos estejam espalhados aí no nosso dia a dia? Sim, tá? E aí eu vou apresentar para vocês rapidamente algumas substâncias, são hormônios produzidos no nosso organismo que ajudam a gente para que a gente seja mais feliz, tá? Olha só, vamos conhecer alguns deles, tá? Primeiro é a ocitocina, que é
né, produzida lá nos neurotransmissores, como eu comentei lá no nosso cérebro. Todos esses hormônios que eu vou apresentar, pode voltar, que eu vou apresentar para vocês são produzidos pelo nosso organismo, tá? Então a primeira é a ocitocina, que é classificada como o hormônio do amor, tá? Então é essa substância que está presente quando, por exemplo, a gente está apaixonado, tá? Então a segunda substância é pode avançar, dopamina, né? A dopamina é um hormônio responsável pela sensação de recompensa. Aí a gente tem também a próxima, que é a serotonina, que nos traz a sensação de felicidade. Quando a gente faz uma atividade que a gente gosta muito, tá? Que a gente gosta de realizar. Depois, nós temos também a próxima substância, melatonina. Essa ficou famosa ultimamente, né? É o hormônio do sono, aquele que aparece quando a gente quer dormir, e a gente sabe que dormir faz muito bem para a saúde e para que a gente também seja feliz, tá? O próximo é a endorfina, que é um analgésico natural do nosso organismo. É, por exemplo, essa substância que está presente depois que a gente faz uma atividade física muito intensa e que a gente fica meio cansado, sonolento, é a endorfina responsável. E por último, e não menos importante, a noradrenalina, que eu espero que vocês estejam agora, que é aquele hormônio do alerta. Quando a gente toma um susto, por exemplo, a noradrenalina está presente lá, a gente arregala os olhos e fica em estado de alerta. A noradrenalina ajuda, por exemplo, facilita na aprendizagem. Espero que vocês estejam aí carregados desse hormônio, tá? Onde mais a gente encontra os compostos orgânicos? Olha só, eu trouxe para vocês aqui algo também que faz parte da nossa cultura, que é o chá, tá? A química do chá. E aí eu trouxe para vocês um chá bem conhecido, né? Um chá famoso, que é o chá de hortelã, tá, gente? É um chá muito comum aqui na região, não só no nosso estado, mas no nosso país. E o chá de hortelã, gente, ele, por exemplo, ele alivia, né, os seus usos medicinais, né? Alivia gripes, resfriados, náusea, também ajuda na digestão. Quais são as substâncias que eu encontro no chá de hortelã? Alcaloides, flavonoides, vitaminas. Aqui eu coloquei algumas das vitaminas, tá? Que são encontradas como a vitamina B, a C, a D. E minerais, como magnésio, ferro, sódio. Pode voltar? E o potássio, tá? Então a gente tem aí essa quantidade enorme de compostos orgânicos e também de minerais presentes num único chazinho, né? Que às vezes a gente, né, acaba nem pensando muito sobre isso, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho dos princípios ativos presentes nesse chá, tá? E aí eu mostro para vocês, pode avançar? São dois, né? Os mais importantes são aqueles que a gente chama de princípio ativo, que está presente lá e que confere a essa planta as suas características. A primeira é o mentol. Tá aqui a estrutura do mentol, tudo isso aqui a gente ainda vai trabalhar, tá, gente? Essa questão de classificação, conhecer um pouco mais os compostos, aqui eu só tô apresentando para vocês o quanto a química orgânica está no nosso dia a dia. Então, o mentol é um álcool ceroso, né? Álcool devido à presença da hidroxila, a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre a estrutura depois. De cor clara ou branca e na temperatura ambiente encontra-se no estado sólido. Encontrado no hortelã. Ele é famoso por suas propriedades anestésicas, anti-inflamatórias, além de ser amplamente usado para combater inflamações na garganta, tá? Outro princípio ativo presente no hortelã é a mentona. Mentona se caracteriza pela presença desse grupo funcional na estrutura, tá? Ela é uma cetona cíclica, líquida, oleosa, e que tem odor de menta, né, aquele cheirinho lá do hortelã que a gente conhece, ocorre na forma levógera na hortelã e pode ser obtida sinteticamente pela oxidação do mentol. Aqui algumas características desses princípios ativos. Ai, mas, professora, então só hormônio e chá que a gente tem compostos orgânicos? Que nada, olha só, a gente também tem compostos orgânicos no chocolate. Quem não gosta do chocolate, hein? Eu, particularmente, adoro. Tô tentando substituir aqueles com
com uma concentração maior de cacau, né? Mas é difícil, eu entendo. Então, gente, se você observar aqui, né, eu trouxe duas das muitas substâncias presentes no chocolate, tá? Que é a feniletilamina, difícil falar, né? Mas vocês também vão aprender. E o triptofano, tá? São duas substâncias importantes e presentes no chocolate, lembrando que essas duas substâncias, por exemplo, são aquelas que conferem a sensação de bem-estar, aquele bem-estar que a gente sente quando come o chocolate, né? Quando é possível comer aquele chocolate. Aí você vai me perguntar o seguinte: a senhora já apresentou várias substâncias aqui, não foi? Já apresentei pelo menos 4, né? Rapidinho na aula já apresentei 4. Isso se deve mais especificamente por conta desse elemento carbono. Por isso que os compostos orgânicos, a gente tem uma quantidade tão grande dessas substâncias, porque o elemento carbono, ele tem uma característica, ele tem várias, mas uma delas é importantíssima para esse número tão grande de compostos, que é a tetravalência, né? A quantidade de ligações que o carbono pode fazer. Então, como ele pode fazer 4 ligações, ela pode ser simples, dupla, tripla, né? A gente já viu isso lá no primeiro ano. Então, como ele é capaz de fazer essas ligações, ele pode se ligar de diversas maneiras e formar várias substâncias. E essas substâncias a gente chama dos compostos orgânicos que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Bora falar agora um pouquinho da importância da química orgânica no nosso dia a dia. Olha só. Então, os compostos de carbono são os principais constituintes dos fármacos, tá? Então, se você fizer uma pesquisa aí, vai que você tenha curiosidade aí, né, de pesquisar. Quais são as substâncias que mais produzem remédios, fármacos? Você vai olhar disparado, os compostos orgânicos estão em grande número, tá? Na agricultura, né, a gente tem também uma infinidade de substâncias que auxiliam, né, para que a agricultura seja o que ela é hoje, como pesticidas, né, e tudo mais. Bioquímica nem se fala, né, que é essa combinação da química com a biologia, né, do que a química pode oferecer para que a gente possa desenvolver processos biológicos também. E os químicos cooperam com os físicos e os matemáticos para entender como as moléculas se comportam e como os biólogos a compreendem, como as moléculas determinam os processos da vida. Então aqui a gente também tem uma combinação de possibilidades, né, do quanto a química orgânica é importante. Eu poderia passar mais uma aula falando, né, da importância da química, mas a gente vai avançar um pouquinho mais e aí eu quero falar de um assunto importante para vocês, que é a automedicação, tá? Quero encerrar a aula de hoje falando sobre isso. Muito tem se falado desse assunto. Na verdade, ele já é muito antigo, mas agora está super em alta, né, essa questão da automedicação. E eu quero começar falando de automedicação, tratando das fake news, tá, gente? Então, só um alerta. Fica atento. Não é porque chegou uma receita no seu WhatsApp de um remédio milagroso para tratar qualquer que seja a doença, desde Covid até malária, sabe Deus o quê? Não é porque chegou no seu WhatsApp que é verdade, tá, gente? Então, se você recebe uma mensagem de alguém, qualquer que seja a pessoa, verifica primeiro. A fake news hoje, ela está espalhada e a gente pode resolver isso. De que maneira? Com informação, tá? Então, se você recebe algo do tipo, pesquisa, se informa, vê se é verdade. Não saia distribuindo fake news, tá bom? Bora falar aqui da automedicação e aí eu trago para vocês o texto do Zanini, que ele diz o seguinte: o que é a automedicação, né? É uma denominação que compreende as diversas maneiras que uma pessoa decide qual medicamento e como e quando ele deve tomá-lo para amenizar os sintomas ou na busca da cura para uma doença ou alívio dos sintomas. Então, gente, automedicação nada mais é do que eu decidir tomar um remédio por conta própria, achando que eu vou resolver meu problema. Não pode, tá? Mas não é só porque não pode do nada, não, tá? Vou mostrar pra vocês por que é perigosíssimo a automedicação. Olha só, então a gente começa falando aqui desse gráfico que eu mostro pra vocês quais são os remédios mais consumidos de maneira aleatória, assim, do nada. Primeiro, analgésicos, 48%, primeiro lugar.
Anti-inflamatórios, 20%. Antialérgicos, 13%. Antibióticos, tem gente que toma antibiótico por conta própria, gente, 8%. E ansiolíticos, tarja preta, 3%, tá? Isso aqui é uma pesquisa dessa porcentagem. E aí eu quero agora mostrar para vocês o mais grave de tudo, que é o perigo da automedicação, tá? Por que que ela é tão perigosa? Olha só, primeiro, a automedicação pode agravar a doença, ao invés de melhorar, ela pode piorar. A automedicação pode te causar uma intoxicação, então você não sabe a quantidade, você não sabe o que está tomando, pode se intoxicar sim. A automedicação pode fazer com que os vírus e as bactérias fiquem mais resistentes aos medicamentos. Então, você, ao invés de estar tratando, você vai estar potencializando, fazendo com que aquela bactéria vire uma superbactéria, tá, gente? A automedicação pode causar a variação do efeito do remédio. Ela pode te causar alergias e ela também pode te levar à morte, tá, gente? Então, a automedicação é algo perigoso. Não faça. Procure um médico. Você que não tem médico aí na sua cidade ou na comunidade, procure um enfermeiro, um agente de saúde, alguém que possa te orientar. Não tome remédio por conta própria, gente. Não tome o remédio porque seu amigo, o seu tio, a sua mãe tomou, tá? Você precisa tomar cuidado porque a gente está falando aqui de drogas perigosas, que são, né, os medicamentos. Aqui eu coloco uma aspa bem grande também. Coloca o nosso chazinho lá também na questão, tá, gente? O chá, não é porque só é chá, né, que a gente pode tomar assim discriminadamente, não, tá bom? A gente também tem que ter muito cuidado, porque os chás, de uma forma geral, eles possuem muitos princípios ativos que às vezes são perigosos, tá? Então, muito cuidado com essa automedicação, seja ela dos medicamentos, seja ela também do chá, tá bom? Então, fico por aqui na aula de hoje. Agora a gente vai para a dinâmica local interativa. Então, estão aí as questões, vocês vão ficar com elas, daqui a pouquinho nós retornamos com o momento da interatividade. Até lá!
retornamos aqui para o momento da interatividade. Eu dei uma olhadinha ali no chat, vocês respondendo, mas eu tô aguardando mais interatividade aí de vocês, tá bom? Vamos participar, esse é o momento de participar. E as questões foram bem fáceis, eram, né, de cunho pessoal, vocês poderiam responder aí da maneira que tivessem entendido a aula, tá? Vou dar uma olhadinha no que vocês andam falando aí no chat, né? Começando com a Nicole, ela falou melatonina, endorfina, ocitocina, serotonina e dopamina, né? Ela citou os hormônios aí da felicidade. A Thaísa falou ocitocina, parafinas, e esse último eu não sei o que é, né? Do que ela escreveu. A Ana Carolina colocou amida, olha só, ela já foi além, né? Já tá falando um pouquinho das funções nitrogenadas. A Nara colocou citocina, serotonina, dopamina, melatonina, a noradrenalina, né? Colocou também os hormônios. A Renata falou a noradrenalina. A Ana Carolina colocou amina também, né? Falando das funções nitrogenadas. O Levi colocou que a 2 estuda os compostos formados a partir do carbono. Legal a resposta. O Eric, letra A, mas nem é de alternativa, né? Nenhuma das questões é de alternativa, hein, gente? São questões subjetivas, vocês iam descrever ali a resposta. Leison colocou estudar os compostos eucarbono. Laisa não respondeu, né? Resposta pessoal, né? Como a Darlinda comentou aí. Giovana colocou citocina, serotonina, melatonina, endorfina e noradrenalina. O Anderson colocou aí como resposta estudos compostos formados a partir do carbono. João Paulo colocou que a química orgânica estuda os compostos que são derivados do carbono. Aí essa palavrinha derivado já fica um pouquinho, né, fora, tá? Mas aí depois a gente pode explicar um pouquinho mais. A Larissa colocou melatonina, endorfina, ocitocina, serotonina, noradrenalina e dopamina. Maite colocou são compostos formados por carbono. Rayane colocou que a segunda questão é o estudo dos compostos do carbono. Que mais? Wellington, né? O que o Wellington aí respondeu? Serotonina, dopamina, melatonina, noradrenalina. Quem mais? Ângela, né? Colocou que a segunda questão, a química orgânica estuda os compostos formados do carbono. Olha, boas respostas aí. O Carlos também respondeu dopamina, endorfina, melatonina, ocitocina e serotonina. Vocês poderiam ter colocado outros compostos também, né? Como, por exemplo, os presentes no chocolate, o triptofano, a fenilalanina. Cris colocou endorfina, tá, gente? Ocitocina, serotonina, tá? Noradrenalina e dopamina e melatonina. Que mais? Misma, acho que é Misma, né? Colocou o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Que mais? Não é de alternativas, tá, gente? É para responder direitinho aí. O Vitor colocou que é estudo que se aprofunda nos compostos presentes do carbono. Que mais? Não é de alternativa, é para responder, tá? Acho que só, né? Pelo que a gente tem aqui de respostas. Podemos ir para as respostas? Vamos lá, então, corrigir? Prestem atenção, como eu já falei, são questões pessoais. Eu vou dar aqui algumas sugestões do que vocês poderiam ter respondido, tá? Na aula de hoje foi explicado sobre vários compostos orgânicos. Liste aqueles que você conhece. Como eu falei, pode avançar, colocar a resposta. É pessoal, mas aí você poderia citar. O aluno pode citar compostos orgânicos encontrados no seu dia a dia, como os polímeros, os plásticos de uma forma geral, tinta, tecido, medicamentos. Aí vocês colocaram, né, os hormônios, noradrenalina, endorfina, poderia também o mentol, né, a mentona que eu mostrei na aula do chá. Vocês poderiam ter colocado qualquer um desses compostos, tá?
Poderiam ter pesquisado, eu coloquei aqui como sugestão, né? Pesquisado na rede mundial os compostos orgânicos utilizados em nossa sociedade. É uma boa pesquisa, por exemplo, depois aí quem está ocioso à tarde, dá uma pesquisada na indústria química, principalmente a indústria de alimentos e a indústria de fármacos. Pesquisa um pouquinho, vê o quanto os compostos orgânicos são importantes, né? O desenvolvimento de novos sintéticos, de novas substâncias é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade de uma forma geral, tá? Vamos para a segunda? Olha só. Baseado no que foi apresentado na aula, o que você compreende por química orgânica? E aí eu acho que todos acertaram, todos que responderam acertaram. Vocês poderiam ter colocado com suas palavras, né? É o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, que são chamados de compostos orgânicos. A química tem várias divisões. A química orgânica, né? O estudo da química orgânica é muito importante para compreender o avanço tecnológico da nossa sociedade. Tá bom, gente? Parabéns a todos aí que participaram da interatividade desse momento que é tão importante. Pena que foi rápida a aula, né? Só que amanhã a gente tem mais aula de química com mais atividades falando um pouquinho sobre essa introdução ao estudo da química. Eu aguardo vocês. Chama o colega para assistir a aula também amanhã, para participar desse momento da interatividade, tá bom? Um grande abraço. Vocês vão ficar agora com a aula de física e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.